Boa noite para quem está chegando. É uma alegria nós estarmos reunidos para mais uma noite que nós teremos a participação do Padre André nesta noite. Então sejam bem-vindos vocês que estão chegando, que estão participando. Logo logo o Padre André vai estar entrando e a gente vai começar o nosso diálogo aqui sobre o livro do Padre André, A Casa de Betânia. Então sejam bem-vindos para quem está chegando. Obrigado pela participação. Só aguardando um pouquinho o Padre André para que a gente possa dar início à nossa live. Para quem está chegando, sejam bem-vindos nessa noite. É uma alegria participarmos de momentos como este, de partilha, pedindo a graça de Deus. Deixa eu fazer o convite ao Padre André. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Padre Jesus. É uma alegria te receber nessa noite para esse bate-papo. Muito obrigado, eu quem agradeço. E tratar de um assunto muito interessante que foi o seu livro que você escreveu sobre a Casa de Betânia, né? E poder deixar mesmo que Deus, através dos escritos, olha que bonito, só a capa ela é chamativa, né? Porque mostra a sandália, o servir, toda aquela ideia, né? Que a própria Bíblia nos convida, né, a sermos missionários, a sermos servos, né? E Betânia ali é um lugar não apenas geográfico, mas espiritual, que sempre denotava a questão do encontro, da amizade, da participação. Então, é uma alegria te receber nessa noite. Então, a todos que estão chegando também, sejam bem-vindos. E, como de costume, eu gosto de pedir para a pessoa que está participando, ela mesma se apresente. Então, eu gostaria que o Padre André falasse um pouquinho da sua história, da sua formação, para que as pessoas que estão participando nessa noite, que talvez ainda não te conheçam, possam compreender um pouco do seu trabalho, da sua formação. Boa noite, Padre Jesus, aos nossos amigos que estão participando conosco. Eu sou o Padre André Luiz Lemos, natural de Itaúna, Minas Gerais. Eu tenho 44 anos e atualmente eu sou reitor do Seminário Propedêutico Sagrada Família e pároco solidário na paróquia Nossa Senhora Aparecida aqui de Promissão. Eu fiz a minha filosofia e a minha teologia na Faculdade dos Jesuítas em Belo Horizonte, na FAGE. Fiz também letras, né? Depois pós-graduação em revisão de textos, né? Na área de letras, e pós-graduação em ensino superior. E sempre eu fui muito ligado a essa questão da filosofia, da interação dela com o texto bíblico. Sim. Então, isso sempre me chamou muita atenção. E, por causa disso, há um tempo eu venho me preparando para este momento em que eu resolvi, de fato, escrever, colocar as minhas ideias no papel, né? E chegou... Padre André, e da onde que veio essa inspiração para que você escrevesse justamente sobre essa temática, né, sobre a Casa de Betânia? Da onde que veio essa... Você disse aí que está muito ligado à questão da filosofia, você gosta muito de trabalhar o termo horizonte epigenético, né? Será que teria vindo daí a ideia? Se a gente trabalha... Sim, mas a verdade é assim, a minha inspiração mesmo profunda foi a minha mãe. A catequese de minha mãe sempre foi fundamental na minha vida. E a minha mãe sempre teve muito carinho pelos 3 irmãos de Betânia.
Então, sempre ela contava alguma coisa, falava alguma coisa para mim, às vezes nas viagens, nas conversas, na mesa do almoço, do café da tarde, enfim. Então, Betânia nasceu disso, de um desejo Sim, de repente, o meu horizonte, que era fixado na ideia de Jesus, com o olhar da minha mãe, ganhou um novo epicentro, que eram os três irmãos. Eu passei a olhar sim, os sim. irmãos com o olhar que ela me ensinou a ter. Aí eu juntei a questão da filosofia, desse prazer que eu tenho pelas palavras, pela linguística, porque eu sou fascinado Sim. por esse mundo, e aí nasceu a Casa de Betânia. Sim. Então, O minha Padre maior André, assim, inspiração é, de fato, minha mãe. sim. E eu acho muito interessante isso que você coloca, né, sobre esses contos que a sua mãe falava sobre os irmãos de Betânia, porque isso nos remete à nossa fé original. É muito bonito quando a gente faz um resgate na nossa vida e a gente percebe que aquilo que nós somos hoje é uma síntese daquilo que nós vivenciamos lá atrás, né? E eu digo assim que as mães, elas têm esse dom de serem ali naquele momento nossas primeiras teólogas, né? Onde elas nos mergulham no mistério de uma maneira tão simples, né? Da forma com que elas aprenderam, e isso nos faz enxergar assim uma fé mais profunda, porque não foi uma fé racionalizada, mas é uma fé que nasce do coração, né? Então, eu acho muito bonito assim quando as pessoas que partilham sobre escritos, elas relatam esse fato da inspiração ser proveniente ali dessas primeiras experiências maternas. Porque até na própria psicologia nós estudamos muito isso, que a questão do feminino, o lado materno da mãe, é um lado muito que gera na pessoa a dimensão da criatividade, da inspiração, né? Então, a partir dessa colocação que você fez, né, sobre essa inspiração para escrever o livro, de forma geral, assim, o que você trabalha no seu livro? O que você procurou abordar de uma maneira geral esse aspecto de Betânia, né? A primeira coisa, eu pensei muito na questão da acolhida. Sim, Só que Betânia, eu tive que pensar o livro de uma forma um pouco sistemática, mas assim, não tradicional. Por sim, exemplo, eu optei por não ter capítulos, mas o livro tem sim, temários, são vários temários que se ligam à questão de Betânia. Então, num determinado sim. momento, eu trabalho a relação entre Jesus e cada um dos irmãos, por exemplo. Olha que Depois, a interessante. questão da importância da hospedagem, do receber alguém, de ter uma casa que você possa se sentir acolhido, direcionado para um lugar pessoal. Então, eu Sim, olho Betânia primeiro, eu dou um aparato histórico, essa cidade, as informações sobre ela, sobre o povoado, sim. até mesmo eu lanço uma temática de onde Jesus conheceu esses irmãos, porque foi através Olha, de São José, ele é o responsável por isso, olha porque que interessante. na região de Nazaré, o serviço de carpintaria era muito pequeno, porque Nazaré era muito pequena. Então, Sim, sim, José tinha o costume de migrar para outros lugares para trabalhar por um tempo. E ele sempre ia a Jerusalém a trabalho. E Betânia fica a cerca de 6 quilômetros de Jerusalém. Então, a proximidade foi surgindo aí a partir do momento que São José foi trabalhar com Lázaro, e a partir daí a amizade nasceu e sempre eles estavam unidos. Foi de onde Jesus sim, teve essa família. E eu gosto muito de trabalhar também, foi um dos focos do livro, a questão do ethos grego, né? Como a casa, sim, como a morada, onde os valores, os costumes,
o certo e o errado, o bem e o mal, são coisas que sim, nós herdamos dentro da nossa casa, esse seio tão particular, tão diferente ao mesmo tempo, porque cada família é uma, sim. tão sugêneres, mas tão importante para o nosso ser humano. Então, eu quis mostrar que até o próprio Deus fez questão de ter uma família. Olha que Os interessante. amigos que ele pudesse visitar. Sim. Então, a E ideia é é um muito. pouco isso, trabalhar o campo Sim, histórico, depois os encontros pessoais, depois os evangelhos. Eu trabalho todas as narrativas evangélicas que Jesus se encontra com Lázaro, com Marta e com Maria. Eu destrincho sim, o evangelho passo a passo para que o leitor veja nas entrelinhas a relação de sim, proximidade e de verdade que existia entre eles. sim. E eu acho muito bacana aquele episódio da Bíblia, né, que Jesus vai à casa e está ali Marta e Maria. De repente, Marta tão preocupada com seus afazeres e Maria vai ouvir o Senhor, né? E Jesus vai dizer, né? Olha, Marta, tu te preocupas com tantas coisas, mas Maria escolheu a melhor parte que não lhe será tirada, né? E é interessante que esse evangelho, eu já vi assim várias interpretações sobre este texto, né? Alguns dizem, né? Marta se preocupou demais com os afazeres, Maria ficou mais ali interessada em ouvir o que Jesus tinha a dizer, porque ele é a palavra do Pai e tal. Mas, assim, por um outro lado, também já vi outros exegetas dizendo assim, o serviço de Marta era necessário também naquela casa. Então, cada um com a sua personalidade, com o seu jeito de ser, mas ambos acolhiam Jesus conforme ali as suas atividades, né? O que você poderia falar para a gente sobre isso a partir do seu livro, né, Padre André? Eu trabalho muito a particularidade de cada um dos personagens, Uhum. porque, afinal de Sim, contas, cada um tem um porquê. sim, Não há uma... Assim, nós temos vários apontamentos, várias direções com relação aos três irmãos. Eu caminho sim, pelo lado de que Lázaro é o homem da família e os três irmãos, por amor à missão, se entregam a uma vida celibatária, a uma vida de sim, entrega ao reino de Deus e viver por causa do Evangelho. Na verdade, sim, Marta era a mais velha de todos os três. Há alguns sim, exegetas que até trabalham a questão de Marta ter ficado viúva e a família ter herdado esta herança. Eu não trabalhei por este lado. ah, Eu entendi. trabalhei cada um em particular para poder desmistificar estas cenas. E, inclusive, Sim, esta cena que você mencionou, eu tentei sim, desmistificar este lado, como se Jesus estivesse chamando a atenção de Marta. Não. sim, Eu sim, coloquei muito bem que ela queria que Maria viesse rapidamente ao encontro, porque as duas poderiam terminar mais rápido o serviço, porque ela sim, era sim, a anfitriã da família, era ela quem recebia. sim, No evangelho da primeira cena de João, ele vai à casa de uma mulher chamada Marta, então ela é a sim, anfitriã por excelência. Então ela sim, quer terminar tudo logo para que ela possa também ficar aos pés do Senhor. Só que sim, naquele sim, momento, Jesus faz questão de que tudo com ela pare, porque eu acredito assim, que ele foi lá porque aquele dia ele queria ser ele. Uma das coisas mais sim, belas da casa de Betânia, ela deixou Jesus sim. ser ele mesmo. Ele Olha podia que ali bacana. chorar, ele podia ali contar que os discípulos não entenderam a missão que ele pediu, que o povo se Sim, revoltou um pouco com ele. Enfim, ali ele não tinha nenhum tipo de reserva, como nós não temos com os nossos amigos. Nós sim, também somos livres disso. Então, naquele sim, sim, momento, Jesus queria tanto Marta perto dele, mais do que o serviço dela. Ele agora sim, não queria a mulher ligada ao reino,
mas ele queria a amiga ligada ao homem Jesus. Então ele traz Sim, olha ela que para bacana. perto. Eu faço questão de tirar Just- essa ideia, Uhum, só completando, porque na sim, festa de Santa Marta, às vezes nós ouvimos até dos padres uma visão muito sim, negativista sim, sobre sim, o trabalho de Marta. Marta não era ativista, alguém que o sim, tempo sim, todo... Não, ela estava sim, preocupada em cumprir a missão dela, como a missão de Lázaro era uma outra, como a missão de Maria era outra. sim, Ela claro. sabia da função dela. E ela, por Sim, ser mais velha, mais centrada em tudo, ela carregava sobre si um peso de responsabilidade imenso. sim, Então, sim. nesse dia, o E, homem Jesus queria ela perto. e é até interessante, né, esse lado que você coloca sobre a questão do ethos grego, né, da família, dos relacionamentos, essa questão da humanidade. E é muito belo isso, porque por mais que Jesus é o Filho de Deus, mas humanamente falando, ele quis ter amigos. Isso é muito belo, né? E É, dentro desta cena que você vai colocando, do acolhimento, da amizade, porque Jesus, ao longo da sua missão, também sentiu angústia, porque a responsabilidade que ele tinha sobre toda a missão que o pai lhe confiara era algo muito grande também, né? E algo que eu acho muito interessante, né, se referindo a Betânia ali, naquele episódio, Padre André, quando fala que Jesus chorou com a morte de Lázaro. Isso é muito bonito, né? Trabalhar essa dimensão de você ver ali que o Filho de Deus está ali, mas também está um amigo, a sua dimensão da humanidade transparecer, de sentir com o coração aquilo que a família ali estava vivenciando, Marta, Maria, pela perda do irmão. E interessante que naquela cena vai dizer isso, né? Olha, se o Senhor tivesse aqui, isso não teria acontecido. É, demonstra muito esse lado da amizade que você colocava há pouco, né? A proximidade, essa questão dele sempre estar ali para refazer as suas forças. Então, não sei se no seu livro, se você explorou alguma parte nessa dimensão, dessa dimensão dos sentimentos, né? Mas eu gostaria que você colocasse sobre essa questão de Lázaro, que você falou um pouco de Marta e Maria, né? Especificamente sobre Lázaro, assim, o que você trata no seu livro sobre esse aspecto? não, sim, sem dúvida. A Sim, primeira coisa que eu fiz nesta passagem da ressurreição de Lázaro foi sim, primeiro descrever e enaltecer a pessoa de Marta. Porque pense sim, comigo, Maria devia ter por volta de seus 15, 16 anos no máximo. E aquela uhum, que ficava sempre aos pés do mestre deveria ser a primeira a estar aguardando o mestre. E quem está sim, aguardando o mestre é a irmã mais velha. Então, desde o sim, princípio, Marta sempre soube quem era Jesus e a importância dele na família que ela vai recebê-lo. Então, eu começo uhum, por aí, enaltecendo a sim, pessoa de Marta. Depois explicando o quão triste estava o contexto. Por quê? Na Bíblia nós sabemos que quando as mulheres que não são casadas ou que casaram e perdem o seu marido ou o seu irmão, elas são representadas por um goel. O goel é uma uhum, figura bíblica, né, do homem que sim, tem um parentesco ou não com a família, mas ele acaba assumindo inclusive os bens. Então, naquela sim, hora, a casa de Betânia estava lotada de abutres. Homens que estavam ali porque sabiam que Lázaro tinha morrido e eles não estavam ali sim, para ser solidários, não. Eles estavam ali para largar as irmãs na pobreza. Elas iam perder sim, tudo, porque o chefe da família tinha morrido. Então, Jesus, sim, nesse momento, também chora isso. Chora a tristeza do ser humano que não é capaz nem de compreender a dimensão da morte, a dimensão do sim, sofrimento. E quando ele se encontra com Marta, que ela leva até aonde Lázaro é posto, esse choro de Jesus é tudo isso. É o choro do homem olha, Jesus, do amigo Jesus,
do Filho de Deus, Jesus, que sim, entra na nossa história, como diz belíssimamente e poeticamente o prólogo de João. Ele vem sim, fazer-se um de nós. Ele assume a nossa carne. E isso mostra, é a parte do evangelho mais bela, onde Jesus revela que sim, ele é tão próximo de nós que ele é capaz de chorar a nossa perda, mesmo ele sim, sim, sabendo que a ressurreição viria em seguida. Ele sim, chora sim, essa tristeza que está em volta, chora a amargura desses homens que vão à casa para deixar essas irmãs sim, até na prostituição. Elas poderiam cair, sim, porque eles iriam tomar tudo delas. Então eu sim. gosto de trabalhar Uhum. muito esse outro lado que o Evangelho nos permite ver e que às vezes nós estamos focados somente num ângulo. Então eu Sim. ampliei esse campo do sofrimento. Olha, é muito interessante porque eu já li alguns livros de alguns teólogos, né? E eles dizem, isso que você falou complementa o que eles falam. Porque eles falam assim, naquele momento que houve, foi uma revivificação do cadáver, né? O cadáver reviveu. Mas, na verdade, aquilo já seria um pré-anúncio daquilo que você diz, né? Eles acreditavam na ressurreição porque seguiam Jesus, mas ali, realmente, essa informação que você traz preenche essa lacuna, né? Porque Jesus teria revivificado, sendo que ele poderia ressuscitar depois, por essa questão da sociedade, da época, né? Que confiscava os bens das mulheres que ficavam ali sem a figura masculina. O Padre André, e uma coisa interessante também de Betânia, que se diz muito, que para além de um lugar geográfico, também por ser ali o local onde eles moravam, né, Marta, Maria e Lázaro, também tem uma conotação do lugar do acolhimento, né? Betânia, pegando um pouco daquele gancho que você dizia, tem esse sentido espiritual do refazer as forças, do reconstruir, onde Jesus realmente podia viver um momento ali mais de espiritualidade, sendo ele mesmo na questão humana, de partilhar todos os fardos, aquilo que ele carregava. O que você poderia falar para nós nesse contexto, né, sobre esse lugar espiritual, simbolicamente ali, retratando Betânia, né? Eu começo explicando primeiro, eu faço um olhar de quem está por fora, vendo aquele homem com seus Sim, apóstolos, passando numa rua estreita e escolhendo aquela casa ao fim da rua. Então eu me coloco no lugar dos vizinhos que tinham até uma certa inveja, porque ele sim, escolheu sim, aquele lugar, né? E quando sim, ele sim, chega ali, eu trabalho muito no livro uma coisa que me é muito particular. Eu sou muito apegado aos detalhes da acolhida. Eu penso que sim, quando nós vamos receber alguém, a nossa casa, o nosso ambiente, ele tem que estar extremamente acolhedor para aquela pessoa. Então eu trabalho sim, muito assim, o carinho que Marta tinha desde deixar a toalha para lavar os pés de Jesus, desde as comidas que ele tinha preferência, ao lugar que ele gostava de sim, sentar para ficar mais próximo de todos, aquilo que ele sim, mais, as toalhas, o cheiro da casa, toda essa questão que nos remete de fato a uma acolhida. E Jesus, neste sim, sim, momento, quando ele chega à casa de Betânia, é um lugar de refrigério, de abastecimento para a vida dele. Porque, afinal de sim, contas, isso eu bato nessa tecla o tempo todo. Era um lugar que as pessoas que ali estavam não estavam interessadas no milagre. Não sim, estavam interessadas no homem que vem curar as enfermidades. Eles sim, queriam sim, o amigo Jesus. Ali era um sim, lugar tão sugênero, tão particular, que ele podia ser ele mesmo, sorrir, cantar, dançar, se entristecer, falar um pouco da dificuldade da missão, coisa que a gente precisa sim, de vez em quando, enquanto padres, de colocar um pouco para fora, de externalizar. sim, Ele podia, a sim, tradução melhor é essa, ele podia ser ele mesmo. Era um lugar que sim, Jesus não tinha reservas. E isso
não foi criado ao acaso. A amizade, ela nasce de um cultivo. E eles foram cultivando Jesus e Jesus foi cultivando a eles também. Foi uma troca muito igualitária de sentimentos. E Jesus se sentia, eu acredito, eu trabalho isso no livro, que em alguns momentos Betânia foi a sua casa. E em outros momentos Jesus foi à casa de Betânia. Os irmãos também precisavam dele, porque afinal de contas eles deixaram tudo para seguir o reino de Deus. Ali era uma espécie de forte, de campo de ajuda, de apoio, uma espécie mesmo de igreja viva, para que Jesus pudesse se abastecer e seguir a sua viagem. E a gente vai ver pelos evangelhos que isso é tão particular que Jesus fazia de tudo para passar por Betânia. Ele mudava o trajeto. A gente vê isso muito bem nas narrativas de São Marcos. Ele mudava, ele dava um jeito sempre de Betânia ser uma espécie de... nem que seja um lugar para ele passar meia hora, uma hora, mas ele sempre passava por ali. Então já mostra essa querência, esse desejo de estar com os seus irmãos, com os seus amigos. Sim. E é muito bacana quando você diz assim, né? Jesus ali vivendo o seu lado humano, de poder deixar ali ser absorvido pela casa de Betânia. E aí eu fiquei olhando para o título do seu livro, né? Quando você escreve A Casa de Betânia. Quando você coloca a Casa de Betânia, a sua intenção, o seu propósito é dizer a casa onde Jesus ficava, ou como você disse, Jesus era a casa para Betânia. Em que sentido você provoca, ou você teve essa ideia mesmo de provocar nos dois contextos? Sim, eu tive essa ideia, mas quando eu coloco o artigo definido a, é que eu quero dizer que aquela era a casa, dentre todas de Betânia. Dentre todas, ela era a casa de Jesus e Jesus era a casa de Betânia. Então é sempre essa troca. Sim. Eu falo assim, é interessante que quando você coloca essa questão da humanidade, logo eu fiquei pensando naquela separação que houve ao longo da história, que eles falam, né, sobre o Jesus histórico e o Cristo da fé. E é interessante que nesse contexto, né, do jeito que você está apresentando, tão profundamente, nós podemos perceber estas duas coisas ao mesmo tempo, né? Jesus como homem, como historicidade ali, mas mesmo sendo Cristo cheio desta unção do Espírito, ele precisa, né, ele quis precisar desta família ali de Betânia para a sua missão. E como que você vê, assim, Padre André, a importância desses irmãos na missão de Jesus, na contribuição ao longo do seu ministério público? No entanto, Padre Jesus, que eu deixei um dos temários Igreja, Casa e Missão. Um dos títulos trabalha exclusivamente esse aporte como um lugar que Jesus podia, de fato, já mostrar para nós, que iríamos ver isso anos depois com a teologia, que aquele Cristo histórico, aquele Cristo narrativo, aquele Cristo Filho de Deus, ele foi tudo dentro de Betânia. Eles puderam experimentar o Cristo em todos os seus âmbitos. Todos. E Betânia, nós sabemos, a família de Lázaro era uma família abastada. Eles tinham dinheiro, eles tinham condições para isso. Só que eles colocaram tudo o que tinham para a missão. Desde a casa, que é o lugar mais sagrado, mais importante, os bens, a pessoa de cada um deles, eles se entregaram. No entanto, que eu trabalho uma temática que logo após a ascensão de Jesus, os 3 irmãos tiveram que fugir para o norte da África, porque eles foram perseguidos pelo império. A presença de Lázaro era a presença viva do próprio Jesus. A ressurreição era, de fato,
algo que sim, estava andando no meio do povo. Então, Lázaro sim, se sim, tornou muito importante para o povo e algo de sim, muita cautela para o Império Romano. Ele virou um sim, sim, adversário muito complicado. E, de fato, por quê? Porque eles entenderam, os três irmãos, que eles não estavam ali à toa. Eles tinham que cumprir este papel de trazer o céu à terra para que Jesus pudesse sempre continuar a sua missão. Eu sim, acredito sim, que, assim, muitas vezes, ele pode ter até pensado em desistir. E foi essa casa que sim, não o fez desistir. Não sim, sim. desistir no sentido Entendi. de filho de Deus, de renunciar à Sim, missão, sim, mas no sentido de dizer, olha, hoje eu gostaria de dar uma parada maior, porque não está surtindo efeito, o povo não está me entendendo, e aquela casa se tornou um lugar tão acolhedor que eu acredito a maior catequese que os discípulos receberam antes de Pentecostes foi em Betânia. Porque quando Jesus olha, sentava ali naquela casa, ele ia explicar tudo com mais tranquilidade do que no meio da sim, multidão. sim, Ele tinha tempo, o lugar adequado para isso e essa relação interhumana e divina que possibilitava sim, a ele dizer para os apóstolos aquilo que lá fora não foi dito. sim. Foi uma casa de E eu, catequese. sim, eu estava lendo hoje algumas citações, né, falando sobre Betânia, e diz que Jesus, assim, antes dele é, realmente entrar ali naquele processo onde ele seria julgado, crucificado, ele passa por Betânia. Olha que interessante, né? É a Dentro dessa a conotação, última ceia isso. dele é em Betânia. Sim. A Olha que última interessante. ceia de Jesus é em Betânia. É aquilo que você estava dizendo, né? Talvez nos momentos ali que a angústia tomava conta, Betânia foi ali para ele o alimento, entre aspas, espiritual da amizade, para que ele pudesse prosseguir ali a sua missão, né? E é muito interessante. Uma coisa que me passou assim pela cabeça, Padre André, você esmiuçando esse texto, nossa, está maravilhosa essa explicação, que a gente pode assim ampliar o nosso olhar sobre Betânia, sobre os irmãos, é, porque assim, a gente ouve muitas correntes hoje ideológicas, principalmente falando sobre o feminismo, num sentido pejorativo, sobre que as mulheres não tinham um papel nas Sagradas Escrituras. Mas olhando para a história, por exemplo, de Marta e Maria, nós percebemos a importância da mulher dentro desse contexto, trazendo para o exemplo delas, na vida de Jesus, no ministério de Jesus, o quanto que as mulheres colaboraram ali nesse processo, queira ou não, quando você dizia sobre preparar a casa, sobre a comida, sobre aquilo que Jesus gostava talvez de comer, de preparar ali o acolhimento de uma toalha, por exemplo, como você citou. Então a gente percebe que para além desse aspecto doméstico do cuidado, mas era a questão também da partilha, né? Como naquele texto diz, Maria estava aos pés de Jesus para ouvi-lo, e não apenas para ouvi-lo, mas para partilhar também ali também as situações que talvez ele estivesse enfrentando. Então, eu gostaria que o senhor colocasse assim um pouco esse lado, a importância, né, da mulher, do papel, e porque hoje assim dá a impressão que eu percebo em certos pontos uma certa agressão à escritura, talvez à própria igreja, dizendo que as mulheres foram suprimidas. É lógico que a cultura, a gente sabe que nós viemos de uma cultura patriarcal, mas eu percebo que Jesus, ao longo do seu ministério, ele valorizou muito as mulheres que passaram pela sua vida, no sentido de serem ministeriadas, de ajudá-lo nessa sua missão, né? Sim, sem dúvida, Padre Jesus. A casa de Betânia, a meu ver, dos irmãos, Marta, inclusive eu estou com a imagem aqui do meu lado, é a Muito maior bonita. inspiração para a casa de Betânia. O Sim, papel da mulher é fundamental, porque, pense comigo, na questão judaica,
A mulher era a única que podia tomar conta de uma cozinha. A gente pode pensar que isso não é nada, mas Sim, alguém que é capaz de gerar vida, porque o alimento é vida, o alimento sim, é carinho, é amor, ela já tem um papel fundamental. Mesmo sim, escondida, sim, junto com as suas panelas, com o seu fogão, ela tem um papel fundamental. Ela sim. trabalha, ela atua, ela está ali dentro. Na ceia de Jesus com os apóstolos, a comida é toda feita por Marta, todinha. Olha que Não tinha interessante. como não ter o papel destas mulheres junto ali dele. Ele estava sempre próximo. A questão é que nós sabemos que elas não podiam tomar frente direto, mas Sim, ela estava uhum, sempre trabalhando, sempre em conjunto. No entanto, o que eu cito no sim, livro, uma passagem que aos pés da imagem de Santa Marta existe este dragão. Vocês estão sim, vendo por aí. sim. Conta-se a lenda de Santa Marta, a história de Santa Marta, que uma vez ela sentiu no seu coração, porque amigo é assim, ele não precisa de ser avisado, ele sente. Ela sentiu que Jesus iria passar na casa dela naquela noite. E ela Sim. preparou tudo. E naquele dia, Olha, quando as comidas estavam todas preparadas, o diabo entra em forma deste dragão e joga tudo no chão, todas as panelas, sim, para que ela se desesperasse, xingasse, tudo aquilo que a gente tem da nossa humanidade. Pois ela limpa a sim, cozinha toda, reza, existe uma oração de sim. Santa Marta para as cozinheiras, ela Olha que reza, interessante. recomeça o trabalho, e naquele dia foi o dia que Jesus mais atrasou para chegar. Quando ele chegou, a comida estava toda Olha, pronta, naquele momento. Então a gente que vê a interessante. ação da mulher em tudo. Ela Sim, está ali sim, dentro o tempo todo. A única preocupação é que nós não podemos fazer do texto bíblico um olhar ou sim, feminista, ou machista, ou dogmático, sim, sim, ou até sim, fundamentalista. Por isso que nesse sim, livro eu tentei abrir todos os horizontes possíveis sobre a história dos três irmãos com Jesus, para que não sim, ficasse um único olhar, uma única direção, mas que a gente pudesse ver no livro mesmo a sim, necessidade humana que nós temos de ter um lugar nosso, uma casa, sim, sim, um lugar para a gente ser sim, verdadeiro, para a gente ser quem a gente queira ser, sem reservas. sim, Então, sim, nisso, essas mulheres deram a Jesus esse direito de poder estar ali o tempo todo com grande tranquilidade, ele não tinha preocupação com nada. Eu trabalho no sim, livro que, se a gente pudesse estar ali naquele momento, muitas vezes Jesus congelou até o tempo, porque ele sim, queria que tudo parasse. Assim como ele sim, parou a água, a tempestade, ele parou sim, o coração de pessoas que estavam atribuladas, ele também fez isso várias vezes, sim. muitas vezes. É Então, o interessante, papel e, delas é e, muito interessante. sim, é bacana você falar isso, né? Que parece que Jesus parava o tempo, porque quando a gente estuda a questão do tempo de Deus, o Kairos, é justamente isso. A gente fica tão agraciado, faz tão bem, a gente sente tão forte a presença de Deus naquele lugar, que parece que o tempo para mesmo, né? E eu achei bacana você contando a história de Santa Marta, esse episódio, né? Que ela preparou a comida e apareceu ali o diabo em forma de dragão. E isso me fez pensar muito o papel da espiritualidade, principalmente nesse tempo de pandemia que nós estamos vivenciando, né? Esses dias eu recebi um testemunho de alguém que me dizia assim que não era muito de participar da igreja, foi batizado na igreja, mas não tinha uma vivência muito grande. E de repente essa pessoa, no tempo de pandemia, ela começou a ver tantas dificuldades na casa dela, com o esposo, com os filhos, inclusive um sobrinho foi infectado pela Covid, e no momento que ela se viu mais aflita, ela estava assistindo, se não me engano, a Rede Vida,
e estava falando sobre o santo do dia. E por coincidência era uma santa, não me recordo agora qual era uma santa, uma mulher. E ela disse assim, olha, foi através daquela história que eu ouvi na televisão sobre aquela santa, e aquilo me despertou o interesse de buscar a espiritualidade, a oração, e ela dizia assim no testemunho dela, e eu senti como se naquele momento eu tivesse sido visitada na minha casa. E depois passou uns dias, ela se apegou com a oração ali através da Rede Vida, o sobrinho dela acabou sendo curado da Covid. Então, olha que experiência bonita. Na hora que você estava dizendo sobre essa questão da casa de Betânia, o papel da mulher, essa preocupação, me veio muito esse lado espiritual, né, de Marta, de Maria, de realmente terem vivenciado uma experiência profunda com Jesus a partir da amizade, né, Padre André? Porque às vezes a gente pensa a espiritualidade, a coisa mística, a coisa transcendente, mas a gente esquece que Deus se manifesta através da amizade, da partilha, do acolhimento. E o Padre Fábio de Mello tem uma frase que ele diz muito, ele diz assim, que às vezes o seu abraço para alguém, é lógico que nesse tempo de pandemia a gente não pode vivenciar isso, mas às vezes o nosso abraço para alguém é o abraço de Deus naquele instante. Já que ela não pode abraçar Deus, mas ela vive humanamente essa experiência. E é possível ver isso assim através do que você está descrevendo no seu livro, a partir dessa perspectiva que você teve para escrever todo o roteiro aí do seu livro. E eu fiquei pensando aqui uma situação também assim sobre a questão dos discípulos, né? Como que os discípulos talvez vivenciaram isso, né? Porque às vezes a gente vê ali, por exemplo, os filhos de Zebedeu falando, olha, se você puder, Senhor, deixa eu sentar à sua direita ou à sua esquerda na glória. E de repente eles percebem que Jesus tem essa amizade com Marta, Maria e Lázaro. Será que de repente dentro desse contexto, não sei se houve uma pesquisa dentro desse contexto no seu livro, mas de trabalhar os sentimentos humanos, porque às vezes nas nossas relações de amizade, às vezes sem perceber, às vezes a gente incorre num sentimento de posse, porque Jesus, ele estava comigo, olha, eu vou querer restringir aquela amizade para mim, né? Não sei, eu gostaria que você colocasse alguma coisa nesse sentido, que é muito bom falar sobre isso também, dentro do aspecto da amizade, né? Foi excelente a sua fala, porque, de fato, eu trabalho uma parte no livro que diz o seguinte, Cristo não é uma posse da família de Betânia. Essa é uma das temáticas e que depois vai casar com a última temática do livro, que é Eu Tenho uma Betânia. Então, essas duas coisas vão ser muito importantes. Para eu escrever que a família de Betânia não tinha posse de Jesus e nem preferências de lugares, como você citou os filhos de Zebedeu, eu me inspirei muito num livro que eu li, me parece que no ano de 2003. E esse livro marcou muito a minha vida. Ele foi escrito por dois laços de espiritualidade, um padre e um zen budista. Então o livro se chama A Montanha no Oceano. E tem um determinado momento lá que eles explicam o que é amizade, qual que é o valor da amizade. Eu cito esse trecho no livro. Eles pegam uma bomba de combustível, de um posto de combustível, e eles explicam que o carro para ali na bomba, enche de combustível para seguir viagem. Não tem sentido o carro permanecer ali enchendo de combustível sem seguir o que é determinado a ele. Chegar ao seu destino, ir à sua viagem, né? E a amizade é isso. Nós nos encontramos com o outro para se abastecer e seguir a nossa própria história. Eu não posso ter o outro para mim. De maneira alguma. Domingo eu trabalhava muito isso na questão da Santíssima Trindade, como ela é a porta que nos abre para ver o outro. Eu tenho Deus comigo, agora eu vou seguir a minha vida. Então a amizade, ela não é uma posse. Pelo contrário, ela é um abastecimento. Eu posso ficar sem ver o meu amigo, como nós estamos sem nos ver há um tempão,
Eu posso ficar sem sim, ver, mas naquele dia que eu receber um telefonema, uma mensagem ou que eu ver a pessoa, eu já me abasteço daquilo. A casa de Betânia sim. tinha isso. Ela abastecia Jesus para seguir a viagem dele e ele abastecia os amigos para continuar a viagem deles. Olha que Eles interessante. tinham essa complexidade. Não tinham posse Sim, de Jesus, eles sabiam que Jesus era de sim, todos, mas ao mesmo tempo, e aí eu acho a parte mais mágica e mais mistagógica desse encontro, é que ele fazia questão de ser deles o tempo todo. Porque olha. quando eu não tenho posse, a pessoa é sempre minha. Agora, Sim, se ela eu se doa crio a relação, inteiramente. se eu crio a relação de posse, eu nunca tenho a Sim, pessoa por inteiro. E ele sim, sempre era deles, porque ele sempre estava ali, ele dava um jeitinho de passar por perto, como eu já disse. Então, isso mostra que a amizade não é algo para se enraizar, mas é algo sim, para sim, transcender. É algo para você sim. sair de si pelo outro. E é uma relação E, e, parti, extremamente divina isso. e partilhar as coisas boas, né, Padre André, que se recebe daquela amizade, né? Você falando aí me passou um insight aqui pela cabeça. Eu fiquei imaginando o Monte Tabor. Quando Jesus vai ao Monte Tabor, ele se transfigura. E eu fiquei imaginando, eu falei, olha, humanamente falando, talvez Betânia fosse isso para ele, o lugar da transfiguração, onde ele se deixava ali transfigurar pela amizade, pela bondade, e dentro dessa perspectiva tão bonita que você falou, né, dele se abastecer ali para partilhar com os discípulos, realmente tem um sentido muito humano ao mesmo tempo, mas divino, porque quando uma pessoa está cheia de espiritualidade, está muito ligado a Deus, ela tem a tendência de partilhar, né? Porque Jesus no Evangelho diz isso, né? Ama Deus de todo o coração, mas ama teu próximo como a ti mesmo. Então é uma simbiose que realmente acontece ali dentro desse contexto, né? E dentro do aspecto da ressurreição do Senhor, Padre André, o que você imagina, assim, vamos por diante do fato da ressurreição, de ter cumprido todo o seu papel, como que você interpreta isso? Como Marta, Maria viram isso? Você já disse, né, que talvez por causa de tudo que aconteceu com Jesus e Lázaro foi um sinal da revivificação e talvez foram perseguidos, né? Mas assim, o que talvez para eles ali foi a ressurreição do Senhor diante de alguém que estava tão próximo deles, preenchendo totalmente, depois de ter passado pelo processo da crucifixão e depois ter ressuscitado, porque Jesus aparece, vai dizer, depois 40 dias, né, para os seus discípulos, para alguns ali, São Paulo vai dizer na 1 Coríntios 15, e eu fiquei imaginando aqui agora, será que pelo fato de Jesus ter sido tão próximo, houve essa experiência também nesse período pós-ressurreição, né? Eu acredito que sim, porque como havia entre eles uma grande transparência e uma amizade sem nenhum tipo de Sim, reservas, eu acredito que eles foram preparados por Jesus para tudo. Se não sim, fosse, a gente tem que fazer essa elucubração, tem que pensar sim, dessa sim, forma. Se sim, eles não tivessem sido preparados, eles teriam ido aos pés da cruz. Eles não sim, sim. estavam lá. Então eles já Olha, sabiam por Jesus que alguma coisa viria depois. Aquele sim, Lázaro que foi escolhido para Jesus para experimentar a ressurreição, ele não foi meramente um acaso. Ele foi sim, escolhido porque Jesus quis presenteá-lo pela sua amizade para com ele. E neste presente já dizer para ele, olha, isso vai acontecer depois comigo, mas de uma forma extremamente diferente, porque aquele Lázaro sim, vai morrer depois. Jesus nunca mais, sim, nunca mais. Então eu sim, acredito que a ressurreição, no entanto que o Evangelho de Marcos termina no último envio da ressurreição na cidade de Betânia. O último sim, sim. envio é lá. Então, o que eu Hum, acredito de fato?
que a ressurreição foi o momento em que Jesus disse: olha, agora, tudo que nós vivemos aqui nesta casa, tudo que nós vivemos como família, como amigos, eu quero que vocês levem isso adiante. Porque eu acredito que eles participaram em outros lugares, mostrando essa importância de levar Jesus para todas as pessoas. Porque quando eu penso nisso, me vem um sentimento assim de profunda alegria e beleza, até poética, por dizer assim, de pensar, a gente fica o tempo todo na nossa vida querendo trazer Jesus para dentro de nós, dentro da nossa casa, dentro do nosso ethos, dentro de tudo. E eles tinham Jesus o tempo todo dentro da casa deles. Então eles aprenderam muita coisa nesta troca. E a ressurreição foi o momento de dizer assim, olha, agora é hora de vocês partirem em missão também. Porque toda casa é missionária. Toda casa tem que ser igreja que anuncia, que fala, que é porta aberta para o próximo. Né? Assim como a casa de Betânia, não há nenhum relato que era uma casa fechada em muros para os discípulos de Jesus. Era uma casa de Jesus, dos amigos de Jesus e também dos 3 irmãos. Então, eles vão compartilhar da agora para frente, e eu acredito que Paulo tenha pegado muito esta ideia, a hospitalidade cristã. Ela Olha, é verdade. fundamental no judaísmo e também para nós no cristianismo. Né? Trazer uma visita para dentro de casa é trazer o próprio Deus. Então, eles foram compartilhar isso com os lugares aonde eles estavam. Eles ajudaram na propagação do evangelho. Eles compreenderam muito bem a ressurreição. Muito bem. É muito bacana. Eu digo assim, a questão teológica, né, nos permite pensar tudo a partir dos acontecimentos, dos fatos, né, Padre André? E a gente trazer isso para a nossa vida também, né? Para a nossa história, essa experiência profunda que você está falando, sobre os irmãos, sobre Jesus, sobre a dimensão da missão. E a igreja, ultimamente, ela tem trabalhado muito esse foco na questão da missão, da evangelização, da ideia da casa comum, né? Então, diante de tanta experiência positiva que o Evangelho nos traz, eu digo, isso é enriquecedor para nós neste contexto que nós estamos vivenciando de pandemia, como você colocou muito bem. Às vezes, talvez a gente esteja distante, mas uma mensagem que a pessoa recebe, aquilo já causa uma rememoração dos bons momentos que foram vivenciados. Então, eu digo assim, essa experiência da lembrança, de ser lembrado, de ser justamente reinserido dentro daquilo que foi vivenciado, é de suma importância. Hoje, as pessoas que às vezes nos procuram, elas relatam muito essa questão do sentimento de estarem se sentindo vazias, como se tudo tivesse sido privado, e pela lógica que você está colocando aí, desta recordação, da rememoração da casa de Marta e de Maria, mostra o quê? Que Jesus, por mais que ele estava distante em muitos momentos, mas a saudade daqueles momentos que ele tinha ali, quando estava com os irmãos, era, de certa forma, uma inspiração para ele na sua missão, no seu trabalho, assim também como para Marta, Maria e para Lázaro, né? Então, a gente já está chegando quase no final da nossa live. Eu gostaria, assim, que você deixasse uma mensagem para as pessoas neste tempo de pandemia, para as pessoas que vivem muito angustiadas, às vezes as pessoas que perdem os seus entes queridos e não têm a oportunidade de se despedirem ali, fazerem aquele último momento, né? Dentro dessa ótica que nós tanto partilhamos aqui da espiritualidade da Casa de Betânia. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que nos acompanham, né? Uma das coisas importantes da Casa de Betânia é saber que eles também meio que viveram uma espécie de ficar dentro de casa. Porque eles tinham que ficar ali o tempo todo, porque eles nunca sabiam quando Jesus ia chegar. A qualquer momento, a missão deles
era ficar em casa para preparar a casa para Jesus. Então, meio que igual acontece conosco hoje, que estamos muito mais tempo dentro de casa do que fora, devido à pandemia. E eles trabalharam isso com muita tranquilidade, porque para eles, aquele que ia chegar era mais importante do que qualquer momento de solidão ali dentro. Sim, e a gente tem que ter essa ideia em mente. Eu acredito muito, Padre Jesus, que os tempos que a igreja vive e ainda viverá pós-pandemia, nós teremos que nos valer muito da piedade popular. Muito. Sim. Eu acredito que esse é o caminho para a igreja nos próximos anos. Os nossos terços, as nossas novenas em família, os mastros que levantamos para Santo Antônio, para São João, as fogueiras, o estar junto, aquilo que a gente fazia em família quando éramos criança e que a gente achava que era uma brincadeira, era um ser igreja o tempo todo. Então, o que eu acredito que nesse momento nós temos que ter? A confiança de que a nossa casa tem que ser um lugar habitado por Jesus. Se ele está ali, não nos falta nada. Tudo vai passar. As tempestades vão passar, os momentos difíceis vão passar, a dor, a perda, tudo isso vai ser superado. Não esquecido. Porque quem foi amado nunca é esquecido. Sempre é lembrado. Verdade. Isso é muito importante, não tirar essa dimensão da dor também por completo. Mas esse Cristo que fica dentro da nossa casa, mesmo não estando como não estava fisicamente o tempo todo, mas nós dizemos isso na liturgia da missa o tempo todo. Ele está no meio de nós. Essa verdade tem que entrar nas nossas vidas e nós temos que levar isso para dentro de nós, para que nós não nos sintamos solitários. Porque nesta pandemia tem muita gente confundindo solidão com estar só. Estar só, muitas casas experimentavam até fora do tempo da pandemia. Estava todo mundo em casa, uma casa com 10 pessoas, estavam todos em casa. Mas cada um no seu telefone, no seu quarto, e às vezes aquela mãe, aquele pai, aquele irmão experimentava de fato estar só. A solidão não. A solidão é saber que eu não tenho uma pessoa ali do meu lado agora, mas a qualquer momento ela vai chegar. Qualquer momento ela vai aparecer. E essa grande verdade tem que ser a nossa marca cristã. Ele sempre está conosco. Nós é que precisamos preparar melhor a nossa casa, parar de reclamar muito, porque quando nós reclamamos, o exemplo de Santa Marta que eu dei, em momento algum ela balbuciou nenhuma reclamação, porque o diabo é aquele que vem para dividir. Ela não quis que a casa dela fosse dividida, então ela não reclamou, ela recomeçou todo o processo dela com altivez, com serenidade, porque Jesus era importante para ela. Isso nós temos que fazer. Cada vez que nós começamos a reclamar, a falar, a achar que isso não vai passar, que isso não vai ter fim, nós estamos deixando de acreditar naquele que está no meio de nós. A casa de Betânia sempre esteve reclusa para estar aberta para ele. Reclusa esperando por ele. E aberta porque sabia que ele podia chegar a qualquer momento. É uma experiência belíssima, muito grande. É como aqueles textos do Evangelho que nos fala sobre nós estarmos vigilantes, como sentinelas, né? Sempre nessa perspectiva, né? Perfeito. O Padre André, mas olha, é uma maravilha conversar com você, tanta sabedoria, e com certeza assim, foi uma noite muito enriquecedora para as pessoas que nos acompanharam. Depois eu vou subir esse vídeo para o YouTube, para o Facebook, vai ser partilhado nas outras redes, né? Mas para as pessoas que estão nos acompanhando e elas querem adquirir o livro A Casa de Betânia, como que elas fazem para adquirir o seu livro, Padre André? O livro A Casa de Betânia, ele está sendo vendido na nossa secretaria paroquial
E quem quiser adquiri-lo, mesmo que seja de uma outra cidade, basta entrar em contato com a Secretaria da Paróquia, o telefone é 14-3541-0973. E aí os secretários anotam o pedido, colocam no correio e fazem o despacho para o lugar onde ele tem que chegar, né? E na minha cidade de origem, tem muita gente entrando aí na live que é da minha cidade, já está disponível com a minha amiga Luzia, que foi minha catequista, ela está vendendo lá na minha cidade, e também vai estar numa das livrarias da cidade, uma livraria católica, porque a procura está muito grande sobre ele. Para você ter uma ideia, já é a 5ª reimpressão. Olha que bênção. Ele saiu, graças a Deus, muito... A resposta do povo foi muito positiva. Ele foi lançado em dezembro do ano passado, no final de dezembro, e eu comecei a gerar no início da pandemia. Eu já tinha as ideias, mas eu digo que a pandemia me ajudou. Eu pude olhar esse lado, que eu pude ficar um pouco mais junto com os meninos no seminário, sentar, escrever um pouco mais, algo que em outro tempo a gente não conseguiria fazer isso com tamanha tranquilidade. Então eu pude fazer tudo muito tranquilo e lançá-lo no final do ano de 2020, como aconteceu. Então, quem quiser adquirir, é só procurar, entrar em contato conosco, que ele estará disponível para você poder adquirir. É uma leitura gostosa, simples, mas muito objetiva. E uma coisa que eu gostaria de deixar claro, esse livro nasce também de muitos retiros que eu preguei sobre a Casa de Betânia. Então, eu fui colecionando também experiências desses retiros para que o livro chegasse na mão das pessoas e servisse como um aparato para a pessoa também em casa poder fazer o seu retiro espiritual. Então, ele ajuda também nesse sentido. O prefácio foi feito pelo meu amigo, que é doutor em teologia moral, Padre Otávio Juliano, de Belo Horizonte, e ele falou justamente que o livro vem no momento de pandemia, que nós precisamos muito desta figura da Casa de Betânia. Então, quem quiser adquirir, eu fico grato que esta leitura vá para todos, né? Porque você já escreveu seus livros, sabe? É um filho que a gente acaba gerando, né? Com muita alegria para a igreja e para as pessoas que precisam desta riqueza espiritual. E para quem escreve o livro, sempre a intencionalidade é daquele livro poder tornar a vida da pessoa melhor, né? E hoje, nessa live, a gente pôde perceber aí quantos detalhes ricos, interessantes, que às vezes a gente não encontra ali, nem mesmo em algumas exegeses é difícil de encontrar essas informações, né, Padre André? Porque, na verdade, o livro é baseado no estudo, né? Ainda mais nesse tempo de pandemia, isso já foi provado, e isso tem vários estudos nesta linha, que a espiritualidade ajuda demais neste contexto que nós estamos vivenciando, para que a gente não entre num processo de depressão, num processo de esmorecimento. Então, aí fica a dica, né, do livro do Padre André, e com certeza aí, tudo que o Padre André falou sobre a partilha desse livro tem muito a ver com aquilo que ele é também. O Padre André é muito acolhedor, gosta de preparar pratos maravilhosos, né, Padre André? Então, eu digo assim, a sua experiência também. Quando você estava falando do livro, eu falei, olha, parece que o Padre André esteve lá em Betânia, passou lá dentro e escreveu o livro. Tinha muito isso na sua fala, do seu acolhimento. Tudo que você faz, a gente percebe que você faz com muito carinho, sempre para oferecer o melhor. O Padre André, nós nos preparamos, né, para a nossa ordenação diaconal juntos, a gente viveu experiência junto nos retiros. Então, para quem conhece o Padre André, sabe desse carinho que ele tem, de sempre fazer assim, com coração. E nesta live, deu para perceber muito isso, que
aí neste livro tem muito seu testemunho de vida, viu, Padre André? Então, parabéns. Muito obrigado. Que venham outros livros, né, para ajudar as pessoas aí nesse caminho espiritual, né, o que a gente mais precisa em nossos dias, né? Eu agradeço também a oportunidade desse espaço, a você pelo carinho, que é sempre próximo, de fato, é sempre um amigo, está sempre junto conosco, né? Sim. Às vezes a gente não se vê o tempo todo, mas a gente é Sim. sempre próximo, né? Mas Sim, com certeza. eu fico feliz porque você expressou de fato. Esse livro é um pouco como se eu pudesse sentar com alguém também e dizer um pouco Sim. quem é o Padre André, né? Sim, Esse carinho que eu tenho pelas coisas de Deus, pelo trabalho do ser padre, por tudo aquilo que a gente pode fazer na dimensão do próximo e do outro. Então, sim. eu te agradeço muito porque você partilha também essa linha antropológica, teológica muito bela, que eu gosto muito. Eu penso que, como diz o Salmo 8, né, quem somos nós para Deus ter tanto Sim. carinho para conosco? É uma pergunta que a gente sempre faz, né, entre nós. Nós merecemos tanto, 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 tanto que Deus acredita sempre em nós. Então, muito obrigado também pelo espaço, pela Sim. oportunidade e por levar esta mensagem da Casa de Betânia a tantas pessoas, porque hoje nós podemos ter alguém aí que estava nos ouvindo e sem saber o que fazer num tempo como esse, leia Betânia, para você entrar num processo de espiritualidade também, que pode nos ajudar, né, bastante. Obrigado, Padre André, por essa noite de tantas docilidades no Espírito, né? Porque o Espírito Santo nos torna dóceis, né? Muito! Eu vou pedir para o Padre André, então, encerrar essa live, deixando aí uma bênção final para nós. Pode conduzir uma oração, deixar uma bênção final para aqueles que nos acompanham, principalmente você que talvez está nos assistindo, como diz o Padre André, e talvez você esteja passando por alguma provação, por alguma dificuldade, que neste momento você sinta nesta bênção que o Padre André irá nos oferecer, a presença de Deus, o Senhor visitando a sua casa. Eu me lembrava de uma frase daquele filósofo Gabriel Marcel, que é aquele filósofo personalista, diante de tudo que você falou, e ele diz, amar é dizer ao outro, tu não morrerás. Então, que você possa deixar aí sua bênção, fazer uma oração nesse momento para nós, Padre André. Vamos pedir a intercessão de Santa Marta, de São Lázaro, sim, Santa Maria, os amigos de Jesus, que, através desta oração, eles nos ensinem a importância da arte da amizade. Ser amigo é ser grato porque Deus nos possibilitou ter anjos à nossa volta e esses anjos nos cumularem com a presença de Deus. Que os irmãos de Betânia desçam sobre as nossas vidas com sua docilidade, com a sua experiência de acolhida, para que nós nos sintamos cada vez mais lugar de acesso ao divino através de cada um de nós. Que Santa Marta nos ensine a beleza da acolhida, que São Lázaro nos ensine a beleza da amizade e que Santa Maria nos ensine a alegria de sentar aos pés do Senhor e que Ele nos proteja, nos ampare, nos edifique e esteja sempre junto conosco nos momentos da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Padre André. Tenha uma boa noite. Também vocês que participaram, que Deus os abençoe. E sempre estaremos aí em oração por vocês. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Com Deus.